A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 1º de março de 2022, tem como título: Deus prometeu a restauração do remanescente da nação eleita. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 19 e 20, que diz assim: E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. E fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Queridos, o profeta Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente aí, meus amados irmãos, em mais ou menos no ano 650 a.C., no final ali do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aí aproximadamente a 3 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu ali num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos. Isso significa que a sua chamada para o ministério profético ocorreu entre os anos 627 ou 626 a.C. O profeta Jeremias continuou aí profetizando até pouco depois aí da queda de Jerusalém, no ano 587 a.C. Assim, então, queridos, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Apesar do ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, a sua mensagem principal é muito clara. Essa mensagem pode ser pontuada da seguinte maneira: o profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Depois, o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria aí na perda da terra prometida. Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. O profeta mostrou, através aí da sua mensagem, que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo a idolatria. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Mas o profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente do seu povo, por meio do exílio. Então, quando o período de cativeiro terminasse, haveria então uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. O Novo Testamento mostra que essa promessa encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Então é possível, queridos, perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme registrada em seu livro, serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhes conduziram às provações que eles estavam enfrentando, bem como também assegurar-lhes que, ao se arrependerem, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.